Então, pessoal, vamos lá, vamos começar essa aula. Então é o seguinte, no conteúdo de hoje a gente vai ver a energia interna de um gás ideal, tá? Então aqui nós vamos ter as transformações gasosas, que nada mais é do que o seguinte: quando a gente tem um gás ideal, existem algumas variáveis como pressão, volume e temperatura, que são as que nós chamamos de variáveis de estado dessa amostra de gás. Elas têm uma relação muito interessante que permanece constante com o decorrer da transformação. Tá? Então, na energia, nessas transformações gasosas, o que vai acontecer? Nesse exemplo que nós temos aqui na imagem, vocês vão observar o seguinte: ó, há um aumento de volume. Tá? Vocês podem perceber que aqui do primeiro estado, né, do estado A para o estado B, o volume aumenta. Tá? Pode acontecer duas coisas interessantes aqui. Primeiro, a pressão ela pode diminuir devido ao aumento do volume, ou a pressão pode aumentar se a temperatura aumentar. Então, dependendo da situação aqui, a pressão ou a temperatura vai aumentar ou diminuir em relação ao volume que aumentou. Então, é esse tipo de relação entre essas variáveis que nós vamos analisar agora no nosso estudo. Então, a gente vai perceber, vai ver como que essas variáveis se relacionam, tá? Então, como que essas variáveis elas se relacionam entre si? Primeiro, elas vão se relacionar pela equação de Kepler, que é essa equaçãozinha aqui bonitinha, tá? Equação que vocês devem estar anotando aí. Eu vou tirar um print dela para poder explicar aqui algumas outras observações. Uma outra observação aqui importante, tá? E vou estar passando aí para vocês. Bom, então deixa eu adicionar mais um aqui, mais um que chega atrasado na aula, que é essa informaçãozinha bem importante aqui. Eu ia escrever, mas é melhor fazer o comentário em cima da apostila. Olha só. Então, nessa relação aqui nós temos o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim. Então nós temos essa relação fundamental, que é a seguinte: essa equação aqui é chamada de equação de Kepler, tá? Que diz o seguinte, que a pressão, o volume e a temperatura de um gás, eles se relacionam com esse formato aqui, tá? Pressão e vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal internacional dos gases e a temperatura. Então, essa aqui é a fórmula que relaciona as três variáveis de estado com essas duas constantes aqui, tá bom? Lembrando que pressão como unidade padrão é Pascal, mas pode aparecer no sistema usual que é ATM, e aí a aproximação é de 10 elevado a 5 Pascal. O volume é em metros cúbicos, mas pode aparecer em litros, tá? Lembrando que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, e a temperatura só pode ser utilizada em Kelvin. Caso a temperatura apareça em graus Celsius, o que você vai fazer? Você vai somar com 273 para obter então ela na escala Kelvin aí de medida de temperatura, tá bom? Em relação à constante universal dos gases, ela vai ter alguns valores específicos, como 0,032, 8,31, 62,3 e 1,99. Observem que em todas elas a temperatura está em Kelvin, tá? E aqui vale uma ressalva. Quando é que eu preciso usar uma ou outra, tá? Aqui o detalhe aqui a ser utilizado é, primeiro, se a pressão estiver em atmosfera, ó, se tiver em milímetros por mercúrio, se a energia estiver em calorias, então cada uma delas vai ser utilizada de uma forma diferente. Mas na grande maioria dos exercícios, tá? O exercício indica pra gente qual é a unidade aqui que a gente vai estar utilizando, e vocês vão ver isso nos exemplos.
Observação. É possível que o pressão e volume sejam trabalhados em unidades diferentes do sistema internacional, porém a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Tá? Primeira observação. Segunda observação é o seguinte: quando há uma mudança de estado, como foi mencionado aqui anteriormente, o que nós iremos utilizar como relação para resolver esse probleminha aqui é essa relação aqui. Deixa eu adicionar mais alguém aqui. É essa relação aqui, ó. A pressão no estado A vezes o volume no estado A sobre a temperatura no estado A é igual a pressão, volume e temperatura no estado B, tá? Então, ela permanece constante no decorrer do tempo. Ou vocês podem encontrar da seguinte maneira, ó, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão vezes volume vezes temperatura final. Aqui é a mesma fórmula escrita com letrinhas diferentes, tá? Então essa é a relação aí que nós precisamos entender e compreender para o gás, tá? Um outro ponto importante no estudo do gás, que é o título da aula, né, é a energia interna de um gás perfeito, né, de um gás ideal, que vai se relacionar com as nossas constantes da seguinte maneira: a energia interna de um gás perfeito, ela é a energia cinética de todas as partículas internas de um gás. A energia, tá, é dada em Joule, que é o sistema internacional, mas pode ser que apareça em calorias, tá, que seria a unidade no sistema usual. Inclusive, é esse tipo de unidade que a gente encontra, por exemplo, nos alimentos. Se você compra, por exemplo, uma barra de chocolate, vai estar em calorias ao invés de Joule, tá? Um outro ponto é, se um gás é monoatômico, a fórmula para calcular a energia é essa aqui, ó, 3 sobre 2, N vezes R vezes T. Se o gás ele é diatômico, tá? Diatômico, então a fórmula para calcular a energia ela é 5 sobre 2 nRT. Essa aqui não tem na apostila, então é interessante vocês anotarem essa daqui, tá? Então, essa aqui é bom anotar aí porque não tem. Então, sem mais explicações, vamos fazer dois exemplos aqui, um da transformação e outro da energia interna, tá bom? Deixa eu pegar aqui os exercícios. Inclusive, tá, gente? Eu tenho vários vídeos lá no canal sobre esse conteúdo. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, passa lá, deixa o like, compartilha, se inscreve. Uma meta aí a 1000 inscritos para poder pedir dinheiro pro YouTube. Então vamos lá. Gente, então ficou estranho aqui. Olha só. Então essa questão diz o seguinte pra gente, ó. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a quarta Pascal, que seria temperatura, volume e pressão, tá? Num estado A, aí sofrendo certa transformação, ele chega ao estado B, em que a temperatura sobe, né, para 450, o volume passa a ser 3 metros cúbicos e ele pergunta quanto que vai valer aqui a pressão. Então, vamos descobrir isso aqui. Como que a gente vai fazer o cálculo? É bem simples. Nós vamos utilizar essa relação aqui, ó. Pressão, volume e temperatura no estado A é igual a pressão, volume e temperatura no estado B. Então nós vamos escrever a fórmula, ó. Pressão no estado A vezes o volume no estado A dividido pela temperatura no estado A é igual a pressão, volume e temperatura no estado B. É só substituir os valores e multiplicar cruzado. Pronto. Então, vamos lá. Pressão de A é 4. Então, vou fazer aqui, ó, 4 vezes 10 a quarta vezes o volume de A, que no caso é 2, dividido pela temperatura de A, que no caso é 300. Isso aqui é igual a pressão de B, a gente não sabe, vamos chamar de P. Volume de B, que é 3,
sobre a temperatura, no caso 450. Se tivesse em graus Celsius, a gente precisaria primeiro converter. Então, é só fazer o cálculo agora. Ó. Então, observe o seguinte. Em cima vai ficar 6, né? 8 vezes 10 a quarta. Aqui vai ficar 300. Aqui vai ficar 3 vezes a pressão dividido por 450. Multiplicação cruzada. 300 vezes 3 dá 900. 8 vezes 450. Eu não sei quanto é que vai dar, mas deixa eu fazer o cálculo aqui. Confiram também aí na calculadora de vocês. Tá? Deixa eu abrir aqui. 8 vezes 450 vai dar 3.600 vezes 10 a quarta. Observe que como o resultado todos estão em 10 a quarta, né, com exceção da letra E, eu não vou modificar isso aqui, tá? Aí eu vou passar agora o 900 dividindo. Então 3.600 vezes 10 a quarta dividido por 900. Aí é só cortar o zero com zeros. E aí você vai obter o seguinte, ó, 36 dividido para 9 vai dar 4. Porque 4 vezes 9 dá 36. E aí repete o 10 a quarta aí, porque não tem ninguém para simplificar com ele. Então, resultado 4 vezes 10 a quarta. Ó, isso aqui, ó. 4 vezes 10 a quarta. Pronto, chega ao resultado. Então, não é um processo muito difícil, tá? Muito problemático, tá bom? Mas é só isso aí, viu? Então é só seguir os passos, fazer o cálculo e lembrar que quando há mudança de um estado para outro, essa é a fórmula que nós utilizamos, né, para chegar ao resultado da nossa continha. Ficou alguma dúvida, pessoal? Oi. Volta lá rapidão. Diga aí. Lembre-se que não copiem, gente. Tira um print e depois vocês copiem, tá? Senão vocês perdem, de certa forma, tempo aí de estar calculando, tá? Porque eu fui tirar print, porque esqueci. Corre agora. Obrigado. Beleza. Eu vou pegar um de energia interna. Pra gente fazer agora. Pegar aqui. Eu não quero pegar da primeira lei da termodinâmica ainda. Porque a maioria dos exercícios que eu acho aqui, ele vai pedir da energia interna já completa, mas eu não quero com a primeira lei da termodinâmica. Olha só, eu vou pegar só uma parte aqui de um exercício que eu vi aqui. E a outra parte a gente vai resolver depois, tá? Que é a seguinte, ó. Olha só. 2 mols de um gás diatômico de massa molar igual a 24 gramas por mol encontra-se em uma temperatura de 500 Kelvin dentro de um recipiente fechado e rígido de volume igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. A letra A ele pede para a gente calcular o módulo da energia interna desse gás, tá bom? Então vamos lá. Lembre-se que para a letra A calcular a energia interna de um gás, a gente precisa dessa fórmula aqui, ó. Já que é diatômico, se fosse monoatômico, nós usaríamos essa fórmula aqui da apostila, mas como é diatômico, em vez de 3 sobre 2, a gente vai colocar 5 sobre 2, tá? Então aqui vai ficar, ó, 5 sobre 2 vezes N, que é o número de mols, no caso aqui ele deu pra gente, ó, 2, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Mas observe que, ó, a constante dos gases que a gente precisa para calcular aí não é dada, né?
Mas aqui a gente pode escolher, de certa forma, utilizar o 8,31, que é esse aqui, ó, que é o primeiro, o segundo, que geralmente é o mais utilizado. Por que a gente vai utilizar o 8,31 ao invés do 0,082? Porque a gente não tem pressão, ó. Observe que a gente não tem pressão aqui, ó. Atmosfera e litro é pressão e volume, tá? A gente não tem a pressão nem o volume, então a gente vai utilizar o 8,31 porque a gente quer o resultado em joule, que é a unidade padrão para energia. Então a gente vem aqui e vai substituir os valores. 5 sobre 2 vezes o número de mols, 2, vezes a constante dos gases, 8,31, vezes a temperatura, no caso 500 Kelvin. Pronto, agora é só você pegar um calculador e multiplicar. Para simplificar o processo aqui, eu vou cortar esse 2 com esse 2, tá? E aí é só multiplicar o restante. Nós vamos multiplicar 5 vezes 8,31 vezes 500. E o resultado vai dar 20.775 joules de energia. Tá? Então, para calcular a energia, nós utilizamos esse processo bem simples aqui. Substitui os valores e multiplica. Ficou alguma dúvida? Apesar de que ele dá o volume, gente, ó, a gente não precisou usar o volume nem a massa do mol, a massa molar desse gás. Tá? Então, a gente já tem essa informação. Aí na letra B, ele pede o seguinte: qual vai ser o valor da pressão, né? Qual vai ser o valor da pressão exercida por esse gás, né? Então a pressão a gente poderia utilizar essa fórmula aqui, ó, PV é igual a N RT. Se eu quero a pressão, então a gente vai fazer o que? Passa o volume dividindo. Então pressão é igual a N RT sobre o volume. E aí fica fácil para descobrir a pressão. Basta substituir os valores, ó. Se você observar, o valor do N é quanto? O valor do N é 2, então 2 vezes o R, 8,31, vezes a temperatura, que é 500, dividido pelo volume, que é 10 a menos 3. 10 a menos 3. E aí é só multiplicar e depois dividir, ó. No caso, o resultado aqui vai dar 2 vezes 8,31 vezes 500 dividido por 10 a menos 3. Então o resultado vai dar, em notação científica, o resultado vai ficar 8,3 vezes 10 elevado a 6 Pascal, já que eu estou utilizando todo mundo aqui no modelo padrão, tá? No modelo ideal. Então a gente chega ao resultado de 8,3 elevado a 6 Pascal aí para pressão. Então, gente, a gente pode, ó, observe que a gente usou todas as fórmulas da aula de hoje, ó, tá? A gente utilizou aqui a fórmula da mudança de estado, a equação de Kepler que relaciona as variáveis de estado e a fórmula da energia interna de um gás. Então, a gente já cumpriu aí essa parte de verificar como que se aplica as fórmulas, tá? E isso vocês vão aplicar nos exercícios, certo? O outro ponto que a gente tem que analisar, que a gente tem que notar aqui no estudo, né, das amostras gasosas, é a gente lembrar que quando você faz uma transformação que gera ou que consome energia, no fundo o que você está fazendo no processo é simplesmente obter, gente, você obter trabalho, porque para gerar energia, para ceder energia ou para receber energia, você tem então um trabalho, seja positivo ou negativo, tá? Então a gente precisa analisar as transformações gasosas agora de um ponto de vista do trabalho exercido pela pressão de um gás. Aí vamos lá, deixa eu mostrar para vocês agora a parte do trabalho, tá?
Seria a aula 15. Então, só explicando aqui para vocês, vamos lá. O trabalho ele vai ser feito da seguinte maneira, ó. Numa transformação gasosa, nós temos duas forças atuantes, ó. A força da pressão e a força do gás, tá? A força que o gás exerce empurrando o êmbolo. O êmbolo é uma espécie, digamos assim, lembre-se da seringa que dá injeção. Aquela parte de borracha preta que você vai empurrando para dentro, aquilo é o êmbolo, tá? Então, o êmbolo ele vai receber dois tipos de força: a força da pressão atmosférica e a força da pressão do gás empurrando o êmbolo para fora, tá certo? Esse êmbolo ele depende de uma área A. Então, olha só, em qualquer transformação gasosa, há trocas de energia térmica ou mecânica entre o gás e o meio exterior. A quantidade de energia térmica trocada entre o gás e o meio é expressa pela quantidade de calor, que é esse Q aqui. O que é a quantidade de calor? A gente já estudou que quantidade de calor é massa, calor específico e variação de temperatura. Lembrando que não só isso, né? Ele pode ser também massa vezes calor latente, como pode ser também capacidade térmica e variação de temperatura. Então a gente tem diversas formas diferentes de calcular a quantidade de calor aqui, através das diversas fórmulas que a gente já estudou. Lembre-se que quantidade de calor na verdade é energia, só que aplicada ao conteúdo de termodinâmica. Terceiro ponto, a quantidade de energia mecânica trocada. Agora é uma observação importante: energia mecânica entre o gás e o meio é o que nós chamamos de trabalho da força de pressão do gás. Então, energia térmica, quantidade de calor. Energia mecânica é o trabalho da força de pressão. Tá? Então, isso é importante ressaltar, porque são coisas diferentes, tá? São coisas distintas. Agora vamos ver o trabalho da força de pressão numa transformação isobárica, tá? O que é uma transformação isobárica? É uma transformação em que a pressão do gás permanece constante. A gente já estudou isso anteriormente e agora a gente vai ver aplicado o conceito de trabalho. Então, o trabalho da força de pressão do gás quando a transformação é isobárica, isto é, a pressão não muda, é dada por essas fórmulas aqui. Nós estudamos em mecânica, primeiro ano do ensino médio, que o trabalho ele é a força vezes o deslocamento vezes o ângulo que o deslocamento faz com a horizontal. E além disso, agora aplicando nossos conceitos, o trabalho ele vai ser pressão vezes a variação do volume, ou seja, a variação do volume final menos volume final menos o volume inicial, aplicado no ponto A para o ponto B. Lembrando que também o trabalho ele é a área da figura geométrica representada. Todas essas informações, elas são informações que nós já vimos no primeiro ano e já vimos no segundo ano do ensino médio, tá? Então isso aqui é só uma recapitulação de como que são apresentadas o trabalho da força de pressão de um gás. Então ele pode ser calculado como sendo a área, tá, da figura geométrica gerada pela transformação. Lembrando que tem que ser a pressão em relação ao volume, senão isso aqui não vai dar para a gente o valor correto, tá? Então tem que ser pressão e volume aqui. O outro ponto que nós precisamos analisar é justamente a transformação, quando a transformação não é uma transformação isobárica, é uma transformação qualquer. Tá? Quando é uma transformação qualquer, a gente precisa levar em consideração esse fator aqui. Ó. Numa transformação qualquer, seja ela isobárica, isotérmica, isométrica, adiabática, cíclica, enfim, qualquer tipo de transformação termométrica, né, vamos colocar assim, calor, o trabalho ele é a área representada pela figura geométrica gerada pelo gráfico da pressão em relação ao volume. Tá? Então, se a gente fosse colocar aqui, o trabalho, tá, é igual à área. Bom, claro que aqui, como a área é sempre positiva, então o módulo do trabalho. E aí, para a gente poder saber se o trabalho é positivo ou negativo, a gente precisa saber se o gás está expandindo ou comprimindo.
Se o gás expande, então o trabalho é positivo, né? O volume aumenta, o trabalho é positivo. Se há uma compressão do gás, isso é, o volume diminui, então o trabalho é negativo. Consequentemente, se o trabalho é positivo, nós dizemos que o gás perde energia para o meio. Se o gás é negativo, então ele ganha energia do meio, então ele recebe energia do meio para comprimir o gás. No sistema internacional, como vocês sabem, a unidade padrão é Pascal. Lembrando que Pascal ele pode ser escrito como PA ou escrito como sendo Newton, tá? Newton por metro quadrado, tá bom? Uma dessas duas formas aqui para escrever a mesma coisa. O volume é metro cúbico e a energia, né, o trabalho é em joule, tá? Então, aqui a gente tem que ter essa consciência aqui, pois o resumo dessa aula, né, a culminância dessa aula acontece justamente na aula 16, que é a primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica vai explicar isso aqui pra gente. Deixa eu colocar uma imagem aí para vocês verem, tá? Primeira lei da termodinâmica, ele vai culminar nesse processo aqui, ó. Ele culmina aqui. Dado uma amostra de gás, ele vai ter um estado inicial, tá? Observem que essa transformação faz com que o volume aumente, mas poderia fazer com que o volume diminuísse, tá? Isso depende do tipo do desenvolvimento da questão. Aqui é só para a gente ter uma ideia básica do que vai acontecer. Pelo princípio geral da conservação de energia, nós vamos ter que a quantidade de calor, tá? A letra Q, ela vai ser igual à energia interna, que é dada pela letra U, mais o trabalho, que nada mais é do que a energia que o gás ele recebe ou que ele cede para o meio externo. Então a quantidade de calor, que é a energia, calor é energia em trânsito, né? A quantidade de energia térmica do gás, ela vai ser energia interna mais o trabalho. Em outras palavras, muitas vezes vocês vão ver essa fórmula aqui, ó, mais aplicada. A energia interna de um gás, ela é a quantidade de calor menos o trabalho. Tá? Muitas vezes a gente vai aplicar nesse formato que é a mesma fórmula, mas de maneira diferente. Então aqui nós temos três observações. Primeiro, se a quantidade de calor for positiva, então o sistema ganha calor. Se for negativa, perde. E se for igual a zero, são transformações diabáticas, transformações em que o gás não tem interferência do meio externo, tá? Só do meio interno ali ao sistema. Então, consequentemente, se a energia interna é positiva, significa que o gás está esquentando. Observe que aqui já é referente à temperatura. Ele esfria, tá? Energia interna negativa. E em condições em que a temperatura não muda, então significa dizer que a energia interna é constante. Logo, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, tá? Vai ser igual à energia que ele recebe ou cede para o meio. Outro ponto interessante aqui é que nas transformações cíclicas, transformações em que, por exemplo, a temperatura aumentou, depois permaneceu constante, depois diminuiu, depois permaneceu constante de novo, transformações que tem um ciclo fechado, a gente diz então que a energia interna desse gás é nula, tá? Ou seja, não há variação de energia, ela é constante. Por último, né, que a gente já viu, trabalho positivo, então o gás expande, ele perde energia para o meio. Trabalho negativo, ele se contrai, o gás se contrai, diminui de volume, então ele está recebendo energia externa. E na terceira, se o trabalho for negativo, então nós temos uma transformação isométrica, o volume, tá? Uma transformação isométrica, ela é constante. São informações teóricas que a gente já estudou, a gente já viu, mas que vale a pena que a gente está comentando sobre esses processos aí de transformações nos gases, tá bem, gente? Então, esse que é o resumo da nossa aula. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer mais 2 exemplos, tá? Sobre esse conteúdo. E aí, logo em seguida, eu vou estar liberando vocês para fazer as atividades da aula, tá? Então, vamos lá.
Então, vou pegar alguns exercícios aqui. Vou pegar um teórico agora, né? Cortou aqui, peraí. Olha só, gente, primeiro exemplo vai dizer o seguinte, ó. Sobre os gases monoatômicos ideais que passam por um processo de transformação isobárica, tá? Isobárica, P é constante, tá? Já vale a pena aqui afirmar aqui, ó, P é constante. Aí ele pede o seguinte, qual que vai ser a coisa correta aqui? Então, se a pressão é constante, gente, vamos analisar aqui no nosso processo, ó. Onde que eu tenho pressão constante, ó? Se o sistema expande aqui, ó, em relação ao trabalho, nós temos volume sendo constante ou não. Em relação à quantidade de energia, nós temos a energia interna sendo constante, nós temos outra transformação isotérmica, outra transformação cíclica, tá? E transformações diabáticas quando o calor é nulo. Mas o que acontece quando a pressão do nosso sistema ela é constante? Se a pressão é constante, nós vamos ter um resumo assim, ó. O volume sobre a temperatura permanece constante, ó. O volume inicial, a temperatura inicial permanece constante em relação ao tempo. Então, o que a gente pode afirmar em relação ao nosso sistema? Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso estudo. Sobre os gases monoatômicos, então como que é um gás monoatômico? Então o que ele está falando monoatômico é sobre isso daqui, ó, um gás monoatômico. Ó. A energia interna é 3 sobre 2 nRT. Então vamos aqui, ó. 3 sobre 2 nRT. Lembre-se que PV é igual a nRT. Então a gente pode dizer, por exemplo, que no lugar disso aqui, a gente pode escrever 3 sobre 2 PV. Mas vamos ver o que está falando aqui na nossa questão. A pressão é constante. Então toda a quantidade de calor cedida ao sistema será transformada em trabalho mecânico. Então uma outra coisa que a gente pode analisar aqui, além do PV, é analisar a primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor ele é a energia mais o trabalho. Então a alternativa correta aqui, vamos analisar uma por uma. Toda quantidade de calor cedida ao sistema é transformada em trabalho mecânico. Então se nós observarmos aqui, a quantidade, quando é que isso acontece? Ó? Quando é que a quantidade de calor é transferida em trabalho mecânico? É quando a energia interna do gás é nula. E a energia do gás é nula quando, gente? Quando é uma transformação isotérmica. Mas a nossa transformação é o que? Isobárica. Então essa aqui é falsa, tá? Trabalho mecânico é o trabalho. Quantidade de calor é o que? Então, primeira lei de termodinâmica, Q igual a energia mais trabalho. Vou escrever assim para ficar mais fácil. Letra B. A quantidade de calor cedida ao sistema é diretamente proporcional à variação de temperatura. Bom, quando é que ela é proporcional à variação de temperatura, gente? Então, quando, por exemplo, o trabalho aqui, ó, ele é nulo, e aqui, ó, no lugar, o trabalho é nulo, e aí a variação de temperatura aqui ele vai ser 3 sobre 2 nRT. Então essa aqui pode ser que seja. Vamos analisar a letra C, ó. A energia interna de um gás permanece constante. Aí vamos analisar aqui, ó. Energia interna de um gás constante, ó. O constante significa transformação isométrica. Isotérmica. Se é isotérmica, não é isobárica. Então, letra C é falsa. Letra D. A variação de energia U, né, a variação de energia U é inversamente proporcional à variação volumétrica. Mas observe que isso aqui é falso. Ó. A energia ela é proporcional ao volume. Então, falso. Inversamente proporcional é se tivesse assim, ó, pressão sobre volume, tá, gente? U fosse igual a pressão sobre volume. Então, é falso. Letra E. A temperatura do gás varia, mas não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Observação. Troca de calor entre o meio externo
Quando não há, é uma transformação adiabática, ou seja, a quantidade de calor é zero. Se a quantidade de calor é zero, a transformação ela fica assim, ó, quantidade de energia é menos o trabalho. Tá? É só você passar para o outro lado aqui, esse carinha aqui, ó, o trabalho passa para o outro lado, já que a quantidade de calor é zero. E portanto, se isso acontece, tá? Isso significa dizer que, ó, ele vai dizer que não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Só que isso aqui seria falso, porque se não há troca de calor, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, a variação é nula. E se a variação é nula, todo mundo aqui seria nulo, então não estaria acontecendo nada com o gás. Então, falso, letra E. Logo, sobe a letra B como a correta, né? A quantidade de calor ela é diretamente proporcional à temperatura. Isso porque o trabalho vai ser nulo, tá? E aí nós vamos ter que a quantidade de calor é igual à energia, e a energia interna do gás é 3 sobre 2 vezes a pressão vezes o volume, tá? Então a alternativa correta, letra B, tá bom? Agora vamos fazer uma de conta, né? Uma de cálculo, rapidão, bem tranquila também. Deixa eu ver aqui. Pegar uma de conta. Deixa eu abrir outro site aqui para ver se tem alguma de cálculo. Lembrando que vocês podem entrar nos sites, tá? E fazer os cálculos aí deles. Bom, primeiro a lei da termodinâmica é bem interessante, mas vamos lá para o cálculo dela. Vocês verem como o cálculo é bem simples, ou é somar ou é subtrair, tá? Ou não fazer nada, como vocês vão ver agora. Certo gás diatômico e ideal recebe 12 joules de calor de uma fonte externa. Se é joules de calor, gente, então é quantidade de calor, tá? 12 joules. E uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Isocórica, gente, é a mesma transformação isométrica. Isocórica é volume constante. Aí vamos analisar o nosso diagrama. Volume constante, o que acontece quando o volume é constante? A gente acabou de ver aqui, ó. O volume é constante. Cadê? Volume, se o volume aumenta, trabalho aumenta. Se o volume é constante, então não houve trabalho, tá? Então, se o volume é constante, não há trabalho. Se não há trabalho, então significa dizer que o T é igual a zero, tá? Então, se o trabalho é igual a zero, o que nós vamos concluir? Ó? Então, continuando, considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para suas vizinhanças, a variação de energia interna do gás durante essa transformação é igual a quanto? Então, o trabalho vai ser nulo. Então, ó, quantidade de calor, vamos usar a primeira lei de termodinâmica. Quantidade de calor é a variação de energia mais o trabalho. Se a quantidade de calor é 12, a variação de energia e o trabalho é zero, então a variação de energia vai ser igual a quanto? Vai ser 12. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria a letra C, que não há mudança aí em quase nada no nosso processo. Então, observe que por mais que eu tivesse o valor, tá, do trabalho, eu só passaria para o outro lado subtraindo. Então, a primeira lei de termodinâmica é um processo mais interpretativo do que calculista, tá? A parte matemática é bem tranquila, é só somar ou subtrair. Já a parte interpretativa é saber o que? É vocês aprenderem que quando a quantidade de calor aumenta, então significa dizer que o sistema ganha calor. Se diminuir, ele perde calor, né? Bem, de certa forma, bem óbvio, né? Mas é interessante a gente lembrar disso. Se a quantidade de calor é nula, então significa que é uma transformação adiabática, isto é, não troca energia com o meio externo. E de certa forma, pegar essas ideias aqui, fazer um mapa mental, estudar e ir decorando essa parte, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Sem Não, ser todas, tranquilo, né? professor. Tranquilo, né? De boa, de boa. Então, vão lá, eu vou estar enviando agora as atividades no Maestro, tá?